sunrise, when the sun E eu não sei o que significa o 6 em 7 para você. Se é morar na cidade onde você está, se é poder trabalhar com aquilo que você ama. Todas essas paradas de morar onde você está, estar perto de quem você ama, não tem preço. Eu e meu esposo já faturamos mais de R$1 milhão, mas o que mais impactou a minha vida foi um ganho pessoal. Eu queria viver pelo meu propósito, não viver para ganhar dinheiro, mas viver para ser feliz naquilo que eu faço, para fazer o que eu nasci para fazer. E o meu sonho sempre foi ter uma vida mais livre, sabe? E o meu último lançamento, sem ser o 6 em 7, eu estava fazendo um lançamento em Punta Cana, com meu note, com meu filho e com minha esposa, na beira de uma praia. Isso para mim não tem preço. Eu tô livre, eu posso fazer o que eu quiser, que o trabalho vem comigo. Ao invés de agora eu ficar correndo atrás, de trabalhar todos os dias para conseguir o meu resultado nos meus negócios físicos, que era uma correria muito grande, eu agora consigo ter um trabalho muito mais otimizado. Em menos tempo, ter mais faturamento do que trabalhando o ano inteiro. O que realmente mudou na minha vida foi ter mais tempo para ficar em casa, ter mais tempo para ficar com minha família. Como praticamente todo médico, dá muito plantão, então passa muitas horas fora de casa, passa muitas horas dentro de um hospital. Hoje eu consigo diminuir isso, mantendo a mesma qualidade de vida, mantendo o mesmo faturamento, talvez um pouco maior, mas eu consigo manter dentro de casa. O maior retorno disso foi com os meus filhos. Deles hoje se orgulharem de mim. E eu não tenho faculdade. Eu aprendi sozinha e consegui transformar a vida das pessoas. E eu espero ser um exemplo para eles. Quando eu paro para pensar isso, não é somente o 6 em 7, mas todas as possibilidades que vêm. Tem gente do outro lado do mundo querendo me ver, buscando algo que eu tenho a oferecer. Isso é muito louco. O fato de você fazer 6 em 7 só vai te dar a possibilidade de você fazer o que você ama. Esse é o valor do 6 em 7. Bem-vindo, 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 bem-vindo todos vocês à segunda aula, a segunda parte da jornada 6 em 7. Que bom ver a carinha de vocês felizes. Que bom ver vocês aqui. Que bom que a gente já está começando a separar os comprometidos dos curiosos. Ontem a gente ia ter muito mais curioso. À medida que essa jornada, o design dessa jornada faz com que a gente consiga separar comprometidos dos curiosos. E se você é um curioso, ou um candidato curioso, ou um candidato comprometido, eu queria dizer que não tem nada de errado ser curioso. A gente tem fases da vida. Porém, curioso não faz 6 em 7. 6 em 7 é ação, 6 em 7 é comprometimento, cada uma dessas pessoas. Então, bem-vindo a essa segunda aula dessa jornada 6 em 7. O tema dessa aula é, vou pedir para eles colocarem aqui, ó, como fazer o 6 em 7 sem produto, sem audiência, sem autoridade, e para muitos de vocês que está sem ideia do que lançar. É possível, e eu vou mostrar um caminhão de evidências que é. Porque uma promessa extraordinária, escreve essa aí, ó, dica para vocês, está na hora de aprender, pegar o caderno e escrever. Você pode fazer uma promessa extraordinária, mas ela requer evidências extraordinárias. Uma promessa extraordinária sem evidência extraordinária, ela é muito pouco crédito, tem crédito, né? Tem uma credibilidade muito baixa. Então,
lição, começa a gente lição. Eu começo com a lição de hoje. Eu falo, 100 mil reais em 7 dias. Essa é a jornada 6 em 7. É uma promessa por si só extraordinária. É uma oportunidade por si só extraordinária. E na primeira aula, a gente discutiu que é possível isso. A gente discutiu que é possível. Eu mostrei fotos de inúmeras pessoas que fizeram 6 em 7. Inúmeras. Para você ter uma ideia, eu mostrei uma foto de 713 pessoas que a gente tirou foto no dia 6 de dezembro do ano passado, que fizeram 6 em 7 e conquistaram assim, esse reconhecimento. Pelo menos 6 em 7, 52 delas fizeram 7 em 7. E um felizardo fez 8 em 7. E falei que esse ano a coisa explodiu de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. Hoje, eu não me segurei. Eu me seguro de não mandar mais de um testemunho por dia. Mas hoje chegavam tantos que eu não aguentei. E mandei 3. Alguém viu os 3 testemunhos do Galera Raiz ou no grupo de Telegram? Vai lá, tá lá. E às vezes eu fico pensando, será que eu mando de novo? E aí chega um outro. E eu fico me segurando. Será que eu vou ser chato demais de mandar? Mas peraí, promessas extraordinárias requer provas extraordinárias. Então, no primeiro dia, eu prometi uma coisa extraordinariamente e provei que é possível com um caminhão de evidências. Não bastando os testemunhos que eu mandei, de manhã eu entrevistei uma pessoa que fez o 6 em 7, durante essa aula eu entrevistei uma outra pessoa que fez o 6 em 7, e hoje eu entrevistei o Mário. Mário. Eu tenho um amigo que chama Mairo, que também é aluno da Fórmula, um dos maiores caras de sucesso da Fórmula, e eu confundo Mário com Mário, que parece a mesma coisa, né? Mas enfim, eu entrevistei um Mário. E ele também fez o 6 em 7. E é muito louco. Então é uma promessa extraordinária. Porém, na aula 2 eu venho aumentar essa promessa. Eu vou intensificar essa oportunidade. Eu vou aqui defender uma tese onde que eu falo que é possível fazer sem produto, serviço, audiência ou autoridade. Então, se você não tem produto ou serviço na cabeça, audiência e autoridade, e não está escrito aí, quiçá, nem ideia do que lançar, é possível fazer em 6 em 7? É. E eu vou mostrar um caminhão de evidências e vou falar como é feito. Então, esse é o tema da segunda aula. Lembrando que essa é uma jornada mais longa, não para por aqui. Uma vez que você entende como é que isso pode ser feito, você vai querer saber os finalmente disso, a parte mais técnica disso. Então, amanhã, a gente vai falar sobre criação de audiência, que é um primeiro passo. Vocês vão começar a sacar, tem 2 pilares para você fazer o 6 em 7. Primeiro você aprende a criar uma audiência, que tem essa capacidade de fazer, e depois você aprende a lançar para essa audiência, é o termo mais técnico, para alguns de vocês não gostam desse termo de lançar, gostam de termo de vender. Então, é isso que vai acontecer. E no final, na sexta-feira, eu vou deixar vocês fazerem um download do mapa da rota para o 6 em 7. De onde você está, seja você ou um profissional liberal, ou um empreendedor convencional, ou um aspirante empreendedor, tem essas 3 situações, como você sai dali, mediante a sua situação, e aí chega ao 6 em 7. Então, tem muita coisa para a gente ver. Então, vamos lá, entrando, fazendo acontecer. Então, como fazer um 6 em 7, mesmo sem produto, sem audiência, sem autoridade? Antes de eu começar a falar isso, deixa eu te mostrar uma evidência, porque promessas extraordinárias requer provas extraordinárias, e é uma evidência que talvez não tenha sacado da cabeça de vocês. E a evidência começa de um testemunho que eu postei ontem. Esse testemunho aqui. Quem aqui lembra, vocês estão aqui, quem de vocês que estão me assistindo lembra do testemunho da Olga, que apesar de tudo, separação, filho doente, ela fez 6 em 7. Uma coisa que não ficou claro é que é o seguinte, se vocês botarem um testemunho, vocês vão, a minha equipe vai botar o testemunho na tela para vocês, para a gente ler junto. Vamos lá. Show. Sim, rolou um 6 em 7 em um lançamento semente, é um termo técnico que vai ficar mais claro para vocês. E hoje, aqui o estúdio está com calor. Então, vamos lá. Sim, rolou um 6 em 7, e um lançamento semente, tudo criado do zero, eu li isso antes, em menos de um mês. Então, a gente está falando aqui, vou escrever para vocês. Inclusive, vou falar até para a equipe, que eu acho que eu vou deletar nessa aula aqui, essas folhas, na aula que vem a gente vai precisar de mais. Ela falou menos de um mês. Ela falou menos de um mês. Show! Menos de um mês, tudo criado
do zero, tudo criado do zero, e ela fala zero, que não tinha nada. Vamos lá. Com R$0 de investimento, os custos desses projetos foram baixíssimos, o menor que eu já tive, mas a produção do conteúdo foi enorme e a cartilha do Fórmula foi seguida direitinho. E ela começa pelos apesares. Vou só lembrar, porque é um tapa na cara nas desculpas de muitos de nós. Apesar da quarentena, apesar dos imprevistos, apesar da mudança de rotina, apesar de estar me separando depois de 18 anos de casado, apesar das crianças estarem comigo em casa, apesar da escola insistir em enviar atividades, que aparentemente ela não curtiu essa história da escola insistir em enviar atividades nessa época, não. Apesar de terem as 3 adoecido, ao mesmo tempo com febre alta e diarreia, e eu ter ficado sem ajuda e das madrugadas acordada. Olha só, do mês e do zero. Uma coisa que vocês não sabem, que depois de um tempo minha equipe conseguiu falar com ela, é que ela não se lançou. A Olga não apareceu em nenhum vídeo. Eu não sei quantos de vocês adoram aparecer para vídeo. Eu não sei quantos de vocês adoram aparecer para a câmera, mas é uma pequena porcentagem. Então, se você não gosta de nunca aparecer no vídeo e de nunca aparecer uma câmera, é possível fazer o 6 em 7? Sim, a Olga fez. E não só fez sem dinheiro, ela fez sem o marido, que aparentemente desquitou, e com as crianças em casa, doentes. Como tal coisa é possível? Porque existem 2 opções para se fazer um 6 em 7. E uma opção é você ser o expert. Opção número 1 é você ser o expert. Eu sou o expert. Eu sou o lançador, né? Eu estou me lançando. E sou o expert, porque eu estou falando aqui. Então, você é o expert aparece, o expert ensina, o expert guia. Essa é uma das opções, e alguns de vocês são o expert. Mas você não precisa ser um expert, você pode ser só o lançador. Uma vez que você sabe fazer o 6 em 7. Uma vez que você sabe fazer o 6 em 7, o seu valor para um expert é muito grande. Quiçá, você vale mais que o próprio expert. Vou responder. Vou falar de novo. Quando você faz um 6 em 7 e sabe fazer um 6 em 7, o seu valor é maior do que o valor do expert. Como assim, Érico? Não é. Eu não estou falando que sem expert é possível fazer o 6 em 7. Não, você precisa de um expert e um lançador para fazer o 6 em 7. Eu estou falando que quem que vale mais? Como é que a gente calcula o valor de alguém? Você sabe como é que se calcula o valor de alguém desde os tempos de Jesus Cristo? Tem uma lei que chama... Essa lei é básica. Essa lei... Tem uma lei que chama oferta e procura. Quanto mais uma coisa é escassa, mais ela vale. Então, o que é mais raro? Experts ou lançadores? Existe muito mais expert do que lançador. Se você for parar para pensar, todo mundo que já deu um curso é um expert. Se você for parar para pensar que todo mundo que já escreveu um livro é um expert. Tem zilhões de experts. E quantos lançadores que sabem fazer um 6 em 7? Poucos. A Olga é uma. Logo, o que ela fez? Já não é o primeiro lançamento dela, né? Esse não foi o primeiro, mas é o primeiro com essa expert. Ela contactou essa expert e fez o lançamento. Ela faz o lançamento e a expert entra com expertise. Geralmente, eu falo geralmente porque isso é uma negociação, geralmente o lançador fica com 50% e o expert fica com 50%. O lançador não presta serviço. O lançador é dono. Não quero. Tem zilhões de outras pessoas que querem. Porque poucas pessoas sabem, menos pessoas sabem fazer o 6 em 7. Então, se a sua desculpa... E como você está escolhendo expert, você pode escolher um expert que já tem o quê? Um pouco de... Lembra que você tem 2 coisas para fazer um 6 em 7. Um é a audiência, eu vou ensinar isso, a gente ensina a construir do zero.
e a outra é vender, o lançamento. São as duas partes mais importantes da fórmula. A gente ensina audiência e lançamento. Mas peraí. Se o cara já começa com a audiência, se ele tem uma pequena audiência, fazer o lançamento acontece muito mais rápido. Pode ser semana que vem. E não é à toa que ela fala em menos de um mês e do zero. Porque ela escolhe. O lançador escolhe as cartas que ele quer jogar. É muito louco, ele não joga com as cartas que... O expert, ele joga com as cartas que Deus ou alguma coisa deu para a vida dele. O destino, chamado de destino, tá? Para a gente não envolver o nome dele. Mas, enfim, o destino deu as cartas, o expert joga com destino. O lançador não joga com destino, ele escolhe o destino. Ele escolhe quem ele quiser. E vocês vão ver como é que a coisa acontece. Então, é como se você fosse jogar pôquer e se você quisesse escolher só ás. Porque tem muito ás. E eu não sei se vocês sabem, mas ás é bom em pôquer. Se não souber, agora sabem. Então, é possível? É. Se você não quiser aparecer nunca em um vídeo, é possível você fazer o 6 em 7, até mais. Eu entrevistei o Leandro Ladeira. Quantos de vocês conhecem o Ladeirinha? Já viu um podcast, alguma coisa do Ladeirinha? Ah, tem uma galera que conhece o Ladeirinha. Depois digita, Érico Rocha, Ladeirinha, no podcast Faixa Preta. Ele lança a Kátia Damasceno, que é uma expert em sexualidade feminina, popularismo e outras coisas aí. O Ladeirinha não aparece ensinando popularismo. Ele simplesmente tem isso. Então, você não ter uma audiência, você não ser expert em nada, não é a sua desculpa. Porque eu posso apresentar uma tonelada de evidência de gente que é muito menos expert que você, que tem muito menos tempo que você acha que tem, porque é o seguinte, às vezes quando eu era solteiro, eu falava para as outras pessoas, que solteiro, né? Às vezes quando eu não tinha filho, eu falava para as pessoas, não tenho tempo. E aí eu tive meu primeiro filho, eu falei, caramba, quanto tempo eu tinha? Aí eu tive meu segundo filho. Eu falei, meu Deus, quando eu tinha só um, eu tinha mais tempo ainda. E a Olga tem 3, caramba! 3! Em casa! E fez a desgraça. Eu não posso falar palavrão aqui, porque senão o YouTube vai cortar as paradas que acontecem aqui. Ela fez a desgraça do 6 em 7. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vai chegar uma hora que não vai ter mais desculpa. Mas vamos lá. Então, agora você sabe que você pode ser, se você quer ser o expert, eu escolhi essa via por razões pessoais, eu falei do meu propósito para vocês, mas você não precisa escolher essa via. Inclusive, se você escolher a via do lançador, o 6 em 7 tende a ser bem mais rápido. É muito mais rápido. Porque eu posso jogar, eu não preciso jogar com as cartas que o destino me deu. Sei lá, o destino me deu a expertise XYZ, o jeito. Eu escolho as cartas que eu quero jogar. Eu vou lá, escolho as cartas, e vocês vão descobrir como as pessoas conseguem escolher as cartas na mão delas. Então, vamos lá. Esse foi a Olga. Mas lembrando de tudo isso, gente, tem um caminhão de... Segura só um pouquinho. Show de bola, galera. Estou de volta. Um problema técnico aqui, mas eu acho que já foi resolvido. Coisa do ao vivo. Então é o seguinte, comunidade. A gente já tem 26 mil de vocês na comunidade do Facebook. Eu não sei se vocês estão lá, mas lá tem a minha equipe. Quantos de vocês já fizeram uma pergunta e tiveram a pergunta respondida? Levanta a mão. Massa! Show de bola! Tem uma galera lá respondendo. Já tem, na verdade, não 26 mil, 28 mil pessoas no Facebook. Então, vamos lá. Um dos primeiros obstáculos na hora de você entrar para a fórmula de lançamento. Um dos primeiros maiores obstáculos. Eu falei, sem audiência, sem produto, sem expertise, mas eu também falei sem ideia do que lançar.
Muitos de vocês não entram nessa jornada porque não têm ideia do que lançar. E eu acho que faz sentido. Ah, Érico, eu vou ter a ideia do que lançar para depois eu entrar e aprender como lançar. É super intuitivo. Só que na maioria de vocês é exatamente porque vocês não têm a ideia do que lançar que vocês precisam entrar. Porque se vocês não entrarem, vocês não vão descobrir a ideia do que vocês vão lançar. E te digo mais, eu vou apresentar evidências aqui que é pior ainda. Você que acha, olha só, você que acha que sabe o que vai lançar, não sabe. Porque você vai mudar de ideia no meio do caminho. Porque você está escolhendo o que você vai lançar sem entender como funciona o mundo paralelo. E quando você escolhe o que vai lançar sem entender com o potencial do mundo paralelo, você geralmente não escolhe a coisa com maior potencial para você. Como é que isso funciona, Érico? Mais ou menos assim. Eu gosto muito de contar essa história. Eu repito ela várias vezes. Eu sigo um cara que chama Thiago Brunet. Alguém segue o Thiago? Algumas pessoas seguem, outras não e tal. O Thiago Brunet, um dia o filho dele acorda ele, à noite, o filho dele, se não me engano, de 4 ou 5 anos, acorda, papai, quando eu crescer eu vou casar? Pô, no meio da noite, um menino de 5 anos te acorda para dizer se ele vai casar ou não. Vai casar, meu filho, eu acho que você vai casar sim. Papai, e quando eu casar, eu vou ter filho? Aí o pai dele, vai... Já está pensando em ter, que já tem uma candidata, alguma coisa. Não, pai, eu só quero saber se eu vou ter filho. Ah, não, vai ter filho. E o que o senhor vai ser do meu filho? Aí ele falou, eu vou ser avô do seu filho. Ele, peraí, se o senhor vai ser avô, o que o vodário vai ser do meu filho? Ele, o vodário vai ser bisavô. Aí o menino, e eu vou morar aqui com você? Aí ele fala, não, você não vai morar aqui comigo, não, você vai morar na sua casa. Ele, mas peraí, então não vou morar com você? Não, não vai. Então a babá vai morar comigo? Aquela pergunta, a babá vai morar comigo, mostra o quanto é o universo de uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos não come sem ajuda. Não vai no banheiro, infelizmente, sem ajuda. Não se veste sem ajuda. E para muitos de nós, dependendo de onde a gente mora, nem brinca, nem sai na rua sem alguém. Então, para uma criança de 4 anos, é inconcebível ela ir morar com alguém e a babá não ir junto. Porque a criança de 4 anos, ela vê a vida dos olhos daquilo que ela conhece. E é a mesma coisa que eu falo isso para vocês. Vez após vezes, vocês tentarem descobrir o que vocês vão lançar sem conhecer como funciona a fórmula de lançamento, é a mesma coisa de perguntar para uma criança de 4 anos o que ele quer ser da vida. Ele vai falar alguma coisa do tipo astronauta, porque ele viu um filme de astronauta, e alguma outra coisa que ele viu o filme, ele não conhece, ele não sabe nada. Eu vou falar, ele vai, papai, você é lançador, ele nem sabe que é lançador. Ele não tem nem noção. Então, você tentar escolher o que você vai lançar é uma escolha extremamente pobre. Pior que a escolha da faculdade, quando a gente não tem a menor noção da vida do que é faculdade, que tem que escolher uma parada lá. A gente não tem a menor noção. Então, se você não sabe o que lançar, é aí que você precisa da fórmula de lançamento mesmo. E não leve a minha palavra só com consideração. Dá uma olhada nesse vídeo do Robson Marques, que eu vou passar para você. Eu queria empreender, era o que eu queria fazer da minha vida. E foi uma jornada de quebrar a cara uma vez após a outra, assim, durante os próximos 10 anos. Nessa busca toda por empreender, eu acabei caindo no mundo de programação e trabalhei junto com um amigo que começou a me mostrar alguns conteúdos de empreendedorismo. Bem naquele momento, você estava abrindo a 9ª turma da Fórmula. Naquele momento eu estava com 38 anos e eu tinha um dilema, né? Porque eu tinha abandonado a minha carreira lá em 2006, mas eu estava com 38 anos, ainda não tinha dado certo. Então, eu comprei o Fórmula, devorei ali no fim de semana os primeiros módulos. Nessa época, eu trabalhava com mais 2 amigos, dividi um escritório com eles. Cheguei na semana seguinte e falei para eles, comprei Fórmula de lançamento e vou fazer essa parada dar certo. Mas eu não sei o que eu vou vender, eu não sei como eu vou fazer, eu só sei que é isso que eu vou fazer agora e não tem mais opção de falhar.
E aí um desses amigos, o Diego, que hoje é meu sócio, ele levantou assim na hora e falou, vamos vender curso de programação? Uma semana depois, a gente fez o nosso primeiro lançamento de semente. Então, a gente não tinha lista, a gente não tinha autoridade, a gente não tinha perfil no Insta, a gente não tinha nada. E a gente fez a nossa primeira venda. E o lançamento inteiro foi quantas vendas? Uma venda. E aí logo em seguida a gente fez o nosso primeiro lançamento interno. E aí a gente vendeu 0. Dessa vez foi até engraçado, porque esse mesmo sócio, o Diego, ele falou, não tô feliz com o que a gente está dando. Então assim, nosso público não estava contente, ele também não estava se sentindo confortável em ensinar aquilo. Ele era o expert. Daí a gente falou, então o que você quer ensinar? O que você gosta? Ele falou, eu gosto de tal tecnologia. Então vamos ensinar isso. A gente era programador, então vamos ver se a nossa mentalidade está alinhada com a deles. E vamos ensinar o que a gente gosta. E aí a gente fez um lançamento de semente de novo, para testar. E daí dessa vez a gente fez 23 vendas. Logo em seguida a gente fez um lançamento interno. A gente vendeu mais 80 daí. O total deu 40 mil. A gente viu que tinha alguma coisa diferente ali. A gente tinha aprendido alguma coisa nova. Aí a gente fez um lançamento novo desse mesmo produto, faturou 60 mil. E aí a gente passou o próximo período ali, em julho de 2018, a gente fez o nosso 7º lançamento e o nosso primeiro 6 em 7. 215 mil. Em novembro, a gente fez mais um lançamento, mesmo produto, a mesma oferta, faturou 300 mil. Desse ano, a gente fez mais um lançamento e faturou 700 mil. E hoje, na hora que eu estava chegando no aeroporto para vir para cá, meu outro sócio, o Clayton, me mandou o relatório final desse lançamento. E eu fiquei sabendo hoje que a gente fez um 7 em 7. R$ 8 milhões. E tem algumas coisas, eu vou pedir para a minha equipe cortar esse vídeo para vocês analisarem esse vídeo com muita calma na comunidade. Tem muitas coisas que vão passar desapercebido. Ponto número 1, quando ele entra para a fórmula, ele não tinha ideia do que lançar. E se você conversar com ele, como eu entrevistei ele, existe uma entrevista com ele, bem extensiva, de 40 minutos, cerca de 30, 40 minutos, no podcast Faixa Preta. Também vou pedir para a minha equipe postar lá na comunidade, caso você queira entrar a fundo em toda a história dessa parada. Você quer entrar a fundo? Tem São Tomé aí? Então é o seguinte, vou mostrar uma entrevista de 40 minutos, se quiser entrar a fundo e fazer sua pesquisa, São Tomézinhos, ou tem ateu ainda, será que a gente ainda na segunda aula tem o ateu do 6 em 7, aquele que não acredita no 6 em 7? Que o 6 em 7 é o capeta? Será que a gente vai ter? Enfim, até o final eu espero converter você. Mas enfim, vou botar ainda para você pesquisar mais a entrevista dele também. Mas você vai ver que ele não tem ideia do que lançar. E dentro desse processo ele começa a lançar o primeiro produto. Na entrevista você vai ver que o primeiro produto não é o produto que ele vai fazer o 7 em 7. Isso é 1,8 milhões de reais. Ele muda o produto de novo. E como é que ele muda? Tem como mudar antes de fazer o lançamento? Não tem. Porque a mudança acontece do jeito que ele escuta a audiência e do jeito que a gente fala para ele escutar a audiência do jeito do lançamento. Eu falo para vocês, são 7 lançamentos. Inclusive, no caso dele, ele é um caso clássico. Foi no 7º lançamento que ele fez cerca de 230 mil reais, que foi o primeiro 6 em 7. Então, essa calibração de mudar de produto é um processo natural. É o processo. O produto não é o pré-requisito. O produto é o processo. Agora imagina. E na entrevista você vai sacar que esse cara empreendeu na vida. Ele montou desde, sei lá, aquelas paradas de franquia de shopping até negócio de camiseta, quadrinho de parede. Ele queria empreender, ele só não dava certo. Estou segurando aqui para ficar. Não dava certo a parada. Não dava certo. Eventualmente, ele vai lá e faz esse 7 em 7. E hoje ele é faixa preta. Faixa preta. Isso quer dizer que ele continua fazendo essa parada. Agora eu te pergunto só uma coisa. Imagina se ele erra uma decisão. Qual que foi a decisão mais louca que ele tomou? Se ele erra a uma decisão de entrar para a fórmula, se ele espera descobrir qual é o produto para entrar para a fórmula, a gente nunca sabe o futuro. A única pessoa que sabe o futuro é o cara lá de cima. Talvez o filho dele, porque ele tem uma relação boa com o pai. Mas, fora isso, a gente não sabe se ele ia fazer o 7 em 7 hoje. Se ele erra
uma decisão, uma bifurcação. Ah, Érico, é uma exceção. Quer ver um outro caso? Roda aí o vídeo de uma pessoa que hoje muitos de vocês conhecem, mas ninguém conhecia quando ela não tinha o primeiro lançamento. Hoje, também muito conhecida por muitos de vocês, mas vocês vão descobrir quanto que ela fez no primeiro lançamento dela. Roda aí o vídeo da Luciana Fiô, por favor. Assim, que eu queria lotar minha agenda. Aí ele falava que eu ia, um infoproduto, produto digital. Eu pensava, o que é isso? Eu quero lotar minha agenda. Aí eu pensei, eu quero comprar. Eu não sei nem por que eu quero comprar, mas eu quero comprar. Eu não sei nem o que eu vou fazer lá dentro, mas eu já estou a fim de comprar. Eu não sabia nada. E aí, quando eu entrei e vi o material, eu não sabia nem o que eu ia lançar. Eu cheguei até a escrever, né, fiz um comentário lá no seu lançamento. Falei, esse curso é para mim? Eu não tenho ideia, não tenho nada, não tenho lista. Não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu queria ter cliente de coach, queria ganhar dinheiro com isso. E aí, quando eu entrei, nos primeiros 30 dias, o que não faltava era ideia do que lançar. Algo que eu nem fazia ideia do que eu ia fazer, e de repente era tanta ideia, que era rabisco no caderno, era tanta coisa, que aí eu fiquei confusa do que eu ia lançar. Mas aí fui organizando as ideias e fiz o meu primeiro lançamento. Na época o ticket era R$500, então eu fiz R$1.500 no primeiro lançamento. Fiz de novo e fiz 10 vendas. E eu investi num terceiro que já teve uns 20 e poucos mil de resultado. No ano passado, em 2017, é que eu fiz o meu primeiro 6 em 7. Então, depois de 5 lançamentos, no 5º lançamento eu fiz 129 mil. No 6º lançamento eu fiz 166 mil. E eu tenho um outro produto que é um investidor de verdade. Aí esse ano eu fiz o primeiro 6 em 7 com investidor de verdade, que foi 130 mil. Aí esse ano eu decidi fazer o meu primeiro interno. E aí foi bem legal que eu fiz 6 dígitos em 1 hora. E quanto você fechou o lançamento? Assim. Esse eu fiz 366 mil. E o mais louco disso tudo é que esse vídeo está um pouco desatualizado, porque hoje a Fiô... Quem aqui de vocês conhece a Luciana? Se não conhecer, Instagram, @domine suas finanças. Tem a Marcela Ilha, que até voltou. Eu conheço. Ela não só é faixa preta, só fatura mais de 2 milhões por ano, como já fez o 7 em 7. E é muito louco. Quando ela entrou na fórmula, sabe o que ela queria? Ela queria lotar a agenda de coaching dela. Eventualmente, não era nada a ver. E eu vou pedir de novo para a equipe cortar só esse vídeo e postar na comunidade, para vocês reverem várias vezes esse discurso, para vocês entenderem. Logo, se você não sabe o que lançar, desculpa, mas essa não é a sua desculpa, essa é a sua razão para entrar na fórmula. Porque não é não entrando na fórmula que você vai descobrir, e mesmo que você ache que descubra, quando você entrar na fórmula, você vai trocar. Você vai estar simplesmente, na minha opinião técnica, perdendo a maior oportunidade de um terreno mais fértil de se fazer um 6 em 7 da história do Brasil. Por quê? Porque está muito fértil agora. Se você esperar daqui a 6 meses para começar a construir a sua casinha de tijolo, os 3 porquinhos, que eu falo que o lançamento é como se fosse uma casinha. E eu até ensino a construir a casinha de tijolo. Por que é casinha de tijolo? Porque a Lu, quando a gente gravou esse vídeo, agora ela está ainda melhor do que ela estava antes. Porque eu não posso falar exatamente a palavra com P, que começa com P e termina com Mia. Porque, aparentemente, é contra as políticas. Mas, com esse momento sensível que a gente está vendo, é como se fosse o lobo mau. Lembra da história dos 3 porquinhos? O lobo mau foi lá, o cara construiu a casa de palha, aí o lobo mau foi lá e soprou, a casa caiu, aí foi no porquinho número 2, que construiu a casa de madeira, soprou, e a casa caiu, foi lá no porquinho da casa de tijolo e soprou, a casa não caiu, e os porquinhos estão lá vivendo felizes da vida. A fórmula é eu ensino a construir a casa de tijolo. Você vai ver que a Luciana Fiô, o momento sensível que a gente está agora foi na casinha dela também, porque é um negócio, soprou, e o que aconteceu? Não caiu.
quiçá a casinha, aumentou. Então, eu falo para vocês, se esse é o seu obstáculo, eu estou te falando, ele devia virar a razão. Principalmente nesse tempo que a gente vive. Eu falo para vocês, a Lu fez o 6 em 7 dela no 5º lançamento. E eu falo que os lançamentos, vocês vão entender, eles são cerca de espaçados de 2 meses. Então, se a Lu tivesse começado hoje, em teoria, se ela tivesse sido uma aluna exemplar, vamos dizer assim, ela estaria fazendo o lançamento dela entre 10 meses e 1 ano e meio. E se você deixar para daqui 1 ano e meio, para começar a construção da sua casinha de novo, de tijolo, vai demorar 1 ano e meio para a casinha ficar pronta. E daqui 1 ano e meio o mundo vai estar menos digital? Não acho que vai estar menos digital. É quase impossível estar menos digital. Mas quanto mais tempo você passa, mais esse boom, você perde esse boom que está acontecendo agora. Porque daqui a 1 ano e meio, você vai ter desejado começar hoje. Érico, saquei, brother. Então, como é que eu começo? Então, agora eu vou ensinar um passo a passo para você. Caso você, isso é só caso você não queira ser o expert. Se você quiser ser o expert, está tudo bem. Mas se você não quiser ser o expert, se não é a sua parada, ou se você quiser considerar também lançar um outro expert, você pode fazer também, você pode fazer em paralelo, se assim você quiser. Eu vou te ensinar a escolher um e encontrar um. Então, pegue o seu caderno e anote essas 3 letras. PhD. Os 3 critérios para você escolher um expert. Primeiro critério, paixão. Segundo critério, o expert ideal é um mix de uma pessoa num nicho que você tem paixão, que você curte fazer, com um nicho que você tem, ou ele tem habilidade, e um nicho que dá dinheiro. Você vai precisar dessas 3 coisas, paixão, habilidade e dinheiro. Então, vamos começar no primeiro nicho, esse é o mais fácil. Gente, já que vocês vão começar uma coisa do zero, já que você pode escolher as cartas que você vai jogar essa mão, escolhe uma carta que você curte fazer. Por quê? Porque vai te dar mais tesão de fazer o que tem que ser feito. Que vai te dar tesão. E não necessariamente que te dá tesão e prazer de fazer é o que você vive agora. Tem médico, por exemplo, que entra na fórmula de lançamento e lança produtos na área de medicina porque tem paixão de medicina. Tem médico que entra na fórmula de lançamento e quer fugir mais da medicina que o diabo foge da cruz. Tem advogados que entram na fórmula de lançamento, advogados, juízes, inclusive, que lançam na área, no nicho da advocacia. Tem advogado que odeia direito. Ele odeia. E sabe-se lá como é que ele caiu naquele buraco. E não que direito seja buraco, pelo contrário, direito é tudo de bom. Mas ele odeia direito. Então, você não precisa ficar... Eu falo, se quiser, a vida é sua. Mas você não precisa ficar restringido àquilo que você acha que precisa saber. Porque aqui você pode escolher as suas cartas. Não tem nada de errado em trabalhar com banco e mexer com investimentos financeiro. Só não era a minha parada. Eu não queria aquilo. Eu fui na área que fazia o meu coração cantar. Então, aqui, recomendo muito que você escolha alguma coisa que você tem. Érico, não sei o que eu tenho paixão. É só olhar os últimos 3 ou 4 livros que você leu. É só você olhar os 3 ou 4 últimos cursos que você fez. E, tem gente que já fez 6 em 7 com... Eu falei ontem para a galera do VIP, tem gente que já fez 6 em 7 ensinando a você fazer gotinhas de chocolate no bolo. Não é nem o bolo inteiro, é só gotinha. Chama gotinhas perfeitas.
Sabe, quando dá a impressão que o bolo derramou chocolate, ele meio que petrificou, mas, na verdade, ela ensina aquilo. Fez um lançamento de R$400 mil. Eu falei também que tem gente que fez 6 em 7 ensinando uma receita de suspiro, porque ela curte suspiro. Tem gente que fez 6 em 7 ensinando a vender a maleta japonesa. Sabe o que é maleta japonesa? Eu também não sabia. É uma maleta de cartolina. Quem quer aprender a fazer maleta japonesa? A Heloísa Jimenez fez mais de 7 dígitos ensinando a fazer a desgraça da maleta japonesa. Eu entrevistei, se não me engano, a Márcia, que ensina a fazer quilting. Inclusive, vou pedir para... equipe, bota o estudo de caso da Heloísa lá na comunidade. Vai botando para a galera ver que eu estou falando, não é da minha cabeça, não. Bota o da Márcia também. E se vocês acharem da Gotinhas Perfeitas, esse aí faz um tempo que eu entrevistei, bota também. Então, assim, você pode escolher. Só que aí você tem que escolher alguém que tem habilidade em alguma coisa. E aqui, essa habilidade talvez não seja você. Talvez você não tenha nenhuma habilidade que você acha que as pessoas querem saber. Talvez você não saiba fazer maleta japonesa. Talvez você não saiba ensinar a rezar dormindo igual o Bruno Gimenez. Talvez você não saiba de finanças, igual várias pessoas são expertas em finanças. Por exemplo, a Luciana Fior. Para você ter uma ideia, a Luciana Fior vende um curso que chama Domine Suas Finanças, justamente para quem não tem dinheiro. É muito louco, né? As pessoas não compram o curso. A maior mentira que as pessoas... Não mentira, a maior desculpinha que as pessoas falam: Érico, as pessoas não compram o meu curso porque são professores e não têm dinheiro. Alguma coisa, já ouvi essa, né? Nada de certo ou errado com o professor. Aí eu falei assim, e a da Fior? Eles não só não têm dinheiro, como estão endividados. Como é que... Quer dizer, não tem nada de errado. Não é a pessoa ter ou não ter dinheiro. É você que não está sabendo ou não lançar. Você que não fez a fórmula. Então, é aqui que você vai escolher você ou outra pessoa. E eu falo o seguinte, você pode escolher outra pessoa até para aprender a lançar, para depois se lançar. Foi o caso da Gisele Hedler. Vou pedir também para a minha equipe botar a entrevista faixa preta da Gisele Hedler lá na comunidade. Procura aí, equipe. Bota lá para a galera. Ela era estagiária do chefe lá, né? Claro que todo estagiário é estagiário do chefe, mas, enfim, ela saiu de estagiária para ser sócia dele, porque lançou ele e eles fizeram múltiplos 7 dígitos. Se não me engano, múltiplos 7 dígitos no ano, ela é faixa preta, ela fez mais de R$2 milhões no ano. E depois ela se lançou. Ela pode falar, agora ela sabe lançar. Então, você pode escolher uma pessoa simplesmente para exercitar o músculo do lançamento, a entender isso. E, é importante, essa parte aqui é a menos importante. Por que ela é menos importante? Porque eu acredito que hoje, eu teve uma pergunta que me fizeram ontem, Érico, qual o nicho que dá mais dinheiro? Eu falei assim, velho, depois que eu vi maleta japonesa fazer 7 dígitos, eu não sei mais. Quando eu vi Gotinhas Perfeitas fazer 7 dígitos, suspiro, tem um menino que chama o Issam, se vocês acharem o estudo de caso dele, bota lá também na comunidade. O Issam ensina as pessoas a mexer num roteador, que depois eu descobri que é a parada que distribui a internet aí para os lugares boladão. O roteador que ele ensina chama microtik. Gente, eu aprendi isso porque eu entrevistei o cara, e eu acho que ele tem 22 anos. Se não é 22, é 23. E, gente, com 23 anos, sabe o que é um cara com 23 anos? Eu vou falar o que é uma pessoa com 23 anos. Uma pessoa com 23 anos não sabe o que é um gremlin. Outro dia, eu estava lá no meu escritório e a gente tem pessoas com 20 anos no meu escritório. Caiu água no meu laptop, eu virei para a pessoa que estava do meu lado, que trabalha com a gente, e falei assim, olha, se fosse um gremlin, multiplicava. A pessoa ficou me olhando, parecendo que eu estava falando uma coisa grega. Um menino de 22 anos não sabe o que é um gremlin. Um menino de 22 anos não sabe nem quem é Zagalo. Não sabe. Eu lembro que eu falei lá no meu escritório um dia, a gente estava brincando com uma coisa, eu falei, vocês vão ter que me engolir. A pessoa assim, como assim engolir, Érico? Eles não sabem que é Zagalo.
Eles não sabem o que é Roberto Baggio. Ele não tinha nem sido fecundado quando o Roberto Baggio errou aquele pênalti. Ele não sabe, nunca viu o gol do Branco. Não sabe o que é Goonies. Nunca viu um Goonies. Não sabe se você fala assim, chocolate, slot. Ele não sabe, ele não entende a piada. Que piada é essa? E esse moleque de 22 anos, que não sabe nem quem é Goonies, quem é Zagallo, quem é Branco, quem é Roberto Baggio, não tinha nem sido fecundado, não era nem um espermatozoide na época, ensina a pessoa a mexer num roteador que tem manual. A birosca do roteador tem manual. O fabricante entrega a desgraça do roteador com manual. E o menino ensina uma coisa que tem um manual e faz o 6 e 7. Vocês estão entendendo a complexidade da coisa? E eu falei, cara, mas como é que você faz um 6 em 7 com uma coisa que já vem com manual? Ele falou assim, cara, o manual é super complicado. Eu peguei e fiz a parada simples. Você vai ler o manual de tudo? Não, você só quer saber. O manual é grosso, assim, a pessoa não quer estudar. Vocês estão entendendo? Então, assim, depois que eu vi gente fazendo 6 em 7 com o manual do Microtik, dessa desgraça de roteador que já vinha com manual, imagino que tudo na vida que não tem manual. Então, aqui, ó, é muito raro eu encontrar alguma coisa, um nicho que não dá dinheiro. Depois que eu já vi o que eu já vi, eu não consigo ver isso. Logo, se essa aqui não é tão importante, se a Maria, você só tem que escolher primeiro essa aqui e depois essa aqui. Vai na paixão. A paixão do cara era Microtik, acredite ou não, pelo que eu entendi. E aí você vai na habilidade. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo? Evidências? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver esse testemunho aqui. Esse é o cara, o Henrique Breda. Breda não, Brenha. Brenha, o sobrenome, né? E ele coloca aí, meu hashtag 6 em 7. Érico, olha o que eu tenho... vamos lá. Eu acreditava que o Érico contratava atores para falar dos resultados. Eu não tinha produto, nunca apareci nas câmeras, quis cancelar quis cancelar no prazo de garantia em 2009 e faturei R$2.200.000 com a fórmula. Espera aí, como é que ele fez isso? Vamos lá. Como eu não tinha grana, se não me engano, ele também é muito jovem. Eu tenho noção que ele é jovem, mas ele não está falando quanto que ele é, eu não vou especular, não. Não tinha grana, nem era bom em nada. Então, se você não é bom em nada, esse menino, eu vou chamar de menino porque eu estou ficando velho, mas ele também não era bom em nada. Vamos lá. Comecei a procurar pessoas para eu lançar. Ficava para os meus amigos. Você não conhece alguém foda, não? Olha só a articulação e a capacidade de comunicação desse cara. Olha só o script. Você não conhece alguém foda para lançar, não? Ele já terminava a frase com não, né? Porque você termina a frase com não, é para o cara falar não, né? Se você já está falando assim, tipo, quando eu quero que a minha esposa fale não, eu falo assim, Ju, você não vai deixar eu sair não, né? Ela, não. É basicamente isso, já termina com não. Olha só, e a galera achava que eu estava pirado. Né? Que coisa, achava que eu estava pirado. Vamos lá. Juntei as forças com o meu amigo, que hoje é sócio, Leandro Ferrari, e foi aí que, em fevereiro de 2019, pelo Insta, encontrei um rapaz de finanças. Ele encontrou um rapaz de finanças. E foi amor à primeira vista, kkkkkk. Mandei uma mensagem para ele e disse, olha, as pessoas falam, Érico, como é que eu convenço alguém que é expert a lançar o produto? Aqui está o script, escreve. Ele falou, cara, vírgula, olha isso, vamos aumentar a venda dos seus cursos? Vamos vender para o Brasil inteiro? Está aí o script. Aí, vamos para frente. Eu que vou para frente, foi mal. Fomos lá no primeiro lançamento, o cara foi lá com esse super script, cara, vamos aumentar as vendas dos seus cursos, vamos vender para o Brasil inteiro. Fomos lá para o nosso primeiro lançamento, Semente, a gente vai falar disso mais para frente, investimos R$ 1.300 e voltou R$ 73 mil.
em 7 dias. Foi aí que a história da vida dele começa a mudar. 2 meses depois, fizemos o segundo lançamento, faturando R$273 mil em 7 dias. E o 6 em 7 veio em apenas 14 minutos. Você já imaginou a sua vida em 14 minutos? Eduardo Meng, te achei, sabia que você estava aí no meio dessa galera aí, lá, direto de Balneário, colega meu. E eu não sabia que se chamava Eduardo, não. Pensei que era só Dado, cara. Eu descobri que o Eduardo é Dado. Mas vamos lá, é só de vez em quando as pessoas conhecidas da minha vida aparecem aqui, é muito surreal isso. Mas vamos lá. De fevereiro de 2019, de fevereiro até dezembro de 2019, fizemos 8 lançamentos, faturamos R$2.200.000. Olha que interessante. Como encontrar um expert? Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que vocês vão entender o padrão. E depois eu vou dar um passo a passozinho para vocês. Será que é só esse cara? Vamos ver um outro. Olha só, esse cara é interessante. Eduardo Petri, meu 6 em 7 com jiu-jitsu. 6 em 7 com jiu-jitsu. A paixão do Eduardo é diferente. Meu nome é Eduardo Petri, o menino tem 20 anos. Eu não vou nem começar a falar de tudo que ele não conhece. Ele nunca viu o programa Você Decide. Ele não sabe quem matou Odete Reutemann. Vamos lá. O menino, ele não era nem pensava em ser fecundado antes ele não sabe nem quem é Odete Reutemann. Não sabe quem é Roque Santeiro, não sabe desgraça nenhuma. Mas vamos lá. 20 anos, gente! 20 anos! Meu Deus, vamos lá. Tenho 20 anos e a minha história com a fórmula de lançamento antes do fórmula de lançamento, eu tinha uma agência de marketing digital, de onde veio o meu desejo de criar um negócio que financiasse a minha carreira de jiu-jitsu. Então, ele queria fazer o 6 em 7 e a paixão do cara era ser atleta de jiu-jitsu. E aí, foi aí que eu fiz o fórmula de lançamento. Foi aí que eu fiz o fórmula de lançamento. E depois de começar o curso, a ideia de criar um curso de... Como é que é? Foi aí que... O Érico é meio disléxico. Foi aí que eu fiz a fórmula de lançamento e tive, depois de começar o curso, estou melhorando, a ideia de criar um curso para praticantes de jiu-jitsu. Vocês estão entendendo que ele vai dar um curso de jiu-jitsu online? Eu não sei para quem não sabe o que é jiu-jitsu, é uma arte marcial. Quem tem um preconceito, eu não vou fazer 6 em 7 que não dá para entender. O menino vai dar um curso de jiu-jitsu online. E ele tem 20 anos. Vamos lá. Com essa ideia, fui prospectar 2 ícones do esporte, que são campeões mundiais. O primeiro me rejeitou depois de 2 meses que passei morando na cidade dele para criar o curso. Já o segundo demorou 4 meses para fechar definitivamente comigo, porque estava na época de treinamento intenso para um grande campeonato. Mas depois disso, fechamos a nossa parceria e o lançamento foi um sucesso. Dia 1º de dezembro de 2019, um menino de 20 anos, lançamos o nosso produto e vendemos 318 cópias. Isso nos trouxe um faturamento total de R$159.046. R$159.046 em menos de 7 dias. E ele tem 20 anos. Com a paixão dele, que é uma parada que... Eu não sei o que é o 6 em 7 para vocês. Se é liberdade, ou se você lidar só com a sua paixão. Eu acho muito massa poder fazer isso. Então, como é que você faz? Primeiro passo. Escreve quais são as suas paixões. Especula. A do menino é jiu-jitsu, do outro cara parecia ser interessado em finanças. A minha é marketing, falar de marketing. Nem eu sabia que minha paixão era marketing. Quem sabia era minha esposa. Falou assim, Érico, você não para de falar disso. Só fala disso, vai falar disso para quem quer ouvir. Cara, aquilo foi uma das maiores realizações, maiores momentos arrasos da minha vida foi esse. Então escreve de que você gosta. E aí o seguinte, como você vai escolher as cartas da sua mesa, você vai ter a chance de escolher da seguinte maneira. Onde você vai achar o expert? Primeiro lugar. Simples. Insta. A maioria das pessoas respondem direct do Insta. E eu nem recomendo você pegar um expert muito
muito famoso, não. Pega alguém com, sei lá, 20 mil, 50 mil seguidores. Desde que os seguidores... Isso é importante, tá, gente? Não pode ser um expert blogueirinho. Blogueirinho. O que eu quero dizer com isso? Nada de errado com você ser blogueirinho, influenciador. Nada de errado com isso. Inclusive, é uma profissão extremamente respeitosa. Mas a pessoa tem que seguir o seu expert não pela aparência dele, não pela a roupa, biquíni, óculos, cabelo que ele usa, ou cor de cabelo. Ela tem que seguir ele pelo quê? Pelo conhecimento. Então, você saca se o que ele está passando é conhecimento. Porque se tem, sei lá, 10, 20 mil pessoas... ou 50 mil pessoas seguindo alguém pelo conhecimento, a audiência já está quase feita. Se ela segue por ser blogueiro, então ela não está atrás do conhecimento. Então a conexão não é simples de fazer. Então, já que você vai escolher as cartas, escolhe alguém. E esse é um, você vai lá no Insta, e aí você faz uma lista de 14 nomes. Você vai entender por que 14. Vai lá. Vai lá e faz 14 nomes. Começa a ver começa com quem você segue. Você já deve admirar. Esses vão ser os seus primeiros 14 candidatos. Aí você vai, no segundo, você vai procurar auditar os últimos 14 cursos que você fez. Érico, não fiz 14 cursos. Bota quanto você fez. Eu acredito que na vida você já deve ter feito 14 cursos. Por que eu falo isso? Eu falei isso com o Mário. Quem viu aqui a entrevista na live com o Mário hoje? Eu vou colocar uma... Legal. Todo mundo que já fez um curso, e ele foi presencial, e alguém pagou por ele, sabe o que aconteceu com a renda dele? Acabou. Vou repetir. Nesse exato momento, todo mundo que faz curso presencial está em profunda dor. Porque não se pode fazer curso presencial. O cara está em dor. Alguém foi lá e cortou todo o encame dele, tudo. O cara está em dor. Ele está no problema. E adivinha quem é a solução? Cursos online. É aí que aquele script que o nosso amigo Henrique falou funciona. Cara, você chama ele de cara. Bora vender seus cursos no Brasil inteiro. O cara não consegue mais vender nada. Vocês estão começando a entender que é o cara mais fértil do mundo. Nesse exato momento. E não era assim, tá? Não ensinava isso antes desse jeito. Porque antigamente tinha um preconceito. Hoje em dia é questão de necessidade. Todo mundo que já deu um curso... Eu não vou falar o palavrão, porque senão o YouTube corta. Mas está naquele lugar. Está no fundo do poço. Está em dor. Está precisando da solução. Então, vê os cursos... Érico, não fiz 14 cursos. Se você pudesse fazer qualquer curso presencial no mundo, quais seriam? Porque essas pessoas não estão podendo dar mais o curso. E as pessoas pagavam por esse curso. Logo, tem potencial. E é muito mais fácil vender um curso online do que não online. Principalmente se você tem a fórmula de lançamento e tem o passo a passo para vender. Porque aquelas restrições de viajar, de hotel, de tempo, não existe mais no online. É muito mais fácil nesse sentido. Então, aqui vão ser os seus segundo 14 candidatos. Aí, você vai fazer a lista dos últimos 14 livros que você leu. Érico, eu não leio o livro. Vai numa livraria, mesmo que online, escolhe. Imagina que eu te desse um vale para 14 livros lá. Quais seriam os outros livros que você leria? Porque isso indica duas coisas, você mata dois coelhos ao mesmo tempo. Um, que você vai escolher uma coisa que você gosta, afinal, ler é uma coisa que consome muito tempo. Dois, você vai escolher um cara que é expert.
Se ele escrever um livro e você está querendo comprar o livro, é porque é legal. E só aqui você tem 14 mais 14, 28. Mais 10, 38, mais 4, 42. Só nessa brincadeirinha aqui, você tem 42 candidatos. Aí você coloca os nomes deles, vou ensinar para vocês, tá bom? Você coloca os nomes deles, escreve todos os nomezinhos, faz os papelzinhos, escreve o nomezinho, pega uma jarra de vidro. Tem que ser de vidro, senão não funciona, tá? Pode ser de cerâmica não, tem que ser jarra de vidro. Aí você coloca o nome dele ali, sacode, coloca o nome dele lá. Todo santo dia, você pega um nome e abre o nome. Olha que legal. Quem disse que é a fórmula de lançamento? Aí você lê o nome do fulano. Aí você manda um direct para ele, com esse seguinte script. Cara, tá a fim de vender os cursos no Brasil inteiro? Alguma coisa. É esse script. Eventualmente, ele vai conversar com você. Eventualmente, algumas pessoas vão... Eu não sei se precisa usar esse script do Henrique e tal, mas às vezes é tão simples quanto isso. É você conversar com a pessoa e falar assim, ó, eu aprendi a fazer uma parada que é um 6 em 7. E eu estou a fim de fazer essa parada para você. Daí para frente, se ele te der papo, você vai fazer uma coisa que eu recomendo você fazer, uma oferta irresistível. No momento que você sabe a fórmula, você vai entender que existe a tecnologia, a metodologia da oferta irresistível, que é simplesmente uma oferta que não dá para resistir. Se ele resistir, é porque ele é uma anta. Desculpa a palavra e o termo de baixo calão, mas a oferta irresistível é que se a pessoa resistir, se ela não pegar a oferta, é porque ela tem um neurônio a menos, ou ela não vive no mundo mesmo, no mundo racional. Tem que ser irresistível. E, quando você não tem 6 em 7, você tem menos histórico e mais risco. Então, logo, uma vez que você tem o 6 em 7, você não corre mais atrás de pessoa para lançar. Pessoas para lançar correm atrás de você. Simples assim. E eu vou dar um exemplo disso para vocês daqui a pouco. Então, o 6 em 7 vale muito mais que o dinheiro do 6 em 7. Então, quando eu perguntei para as 2 pessoas que tiveram maior sucesso, cara, como é que você conseguiu convencer essas pessoas a você lançar? Aí, a primeira pessoa que eu perguntei foi o Ladeirinha. O Ladeirinha queria convencer a Kátia para lançar ela. E a Kátia não queria dar papo para o Ladeirinha. Eu acho que depois ele sentou com ela e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer esse lançamento e vou arcar com todos os custos. Todo o risco é meu. Só que é o seguinte, quando abrir o carrinho e vender, todo o lucro é seu. E se você gostar do meu trabalho, a gente vai sentar e aí a gente negocia. Olha que interessante. O Ladeirinha tomou todo o risco e falou para a Kátia, todo o lucro é seu. Isso é ser irresistível. Porque é muito melhor você... Quando o cara vai negociar com você, ele tem muitas dúvidas. Então, fala assim, no primeiro deal, você fica com todo o lucro, eu fico com todo o risco. Só que, se você gostar, aí a gente negocia. E a negociação depois disso é 50-50. Outra pessoa que aplicou esse exato script foi o Marcos Paulo, que esse ano fez... Inclusive, o Marcos Paulo tem 24 anos. Eu acho que ele sabe quem é Zagallo, já está no borderline de saber o que é Zagallo, o que é o gol do branco, mas não tinha muita memória nesse tempo, não. E ele fez... Eu acho que ele é o mais jovem a fazer um 8 em 1. Desculpa, um 8 em 7. Ele fez 10 milhões de reais em 7 dias, aos 24 anos de idade. Com esse expert. Chama Pablo Marçal. E o pitch foi esse pitch, né? O script foi esse. Pablo, é o seguinte, eu acho que você tem muito mais potencial que você tem, e eu quero te provar isso. Me deixa te provar. Eu vou fazer um lançamento para você, vou arcar com o custo inteiro do lançamento. E você vai ficar com o lucro inteiro. E depois disso, se você gostar, a gente vai sentar, a gente vai fazer uma parceria 50-50. E, isso está no podcast Faixa Preta. A gravação dessa entrevista está no podcast Faixa Preta. O mais interessante disso tudo é que, quando você pega um expert que já tem audiência, o custo é o quê? O custo potencial é o quê? Você saber a fórmula. E você saber executar a fórmula, porque a pessoa já tem audiência. Então, você não necessariamente precisa de quê?
Você não necessariamente precisa de anúncio. O seu montinho, o primeiro montinho é 0. Quer ver como é que é? Deixa eu colocar o vídeo do Mário hoje. Esse vídeo foi gravado hoje, tá? É uma edição do vídeo de hoje. Quando eu conheci uma expert, dava curso de meditação e era mindfulness para emagrecer. Ela foi muito famosa na década de 80, aliás, quando eu era criança, a minha mãe assistia e eu reconheci ela, né? E ela me chamou, ela falou, Mário, você é muito empreendedor, vamos fazer cursos, né? Dessa ideia que eu tenho, né? E a minha esposa também ajudou muito a montar esse curso, que não era online, era presencial. Nessa mesma época, eu comecei a te seguir, 2015, mais ou menos. Aí eu não comprei você. Eu decidi fazer MBA. Não, vai ser depois. De Sério, cara? Eu também investi uns 40 mil reais ali, nesse MBA. Eu comecei a vender esses cursos aí nos espaços, presencialmente, né? Quando eu comecei a ver que eu tinha conversão de 100% no físico, eu falei, nossa, ela dá para lançar no online. Foi aí que eu comprei, né? Em 2017 eu entrei para o Fórmula. E quando eu estava com a Fórmula e eu já estava arquitetando a lançar esse curso online, né? Aconteceram vários problemas que a Expert não acreditava. Ela achava que isso era pirâmide, só que foi muito mais difícil convencê-las. Então, assim, a gente ia gravar um vídeo, tinha uma desculpa. A gente ia fazer alguma coisa, tinha uma outra desculpa. E elas sempre insistiram, Mário, vamos vender no físico. Eu falei, não, vamos vender no online, porque a gente consegue beneficiar mais pessoas, né? Eu não fui adiante com essa expert, eu acabei não lançando essa expert. Uau. E aí, como é que foi? Eu fiquei arrasado, né? Porque eu estava muito empolgado na época, né? Quando eu adquiri o Fórmula, acho que foi em agosto, e tinha o evento ao vivo em novembro, eu lembro que você incentivou, falou o pessoal de fora, né? O evento foi aqui em São Paulo, né? Venham um dia antes para vocês poderem fazer um networking, para vocês poderem trocar ideia, para você chegar tranquilo, né? E eu conheci a Patrícia Gervassoni, que é a minha atual expert, né? Qual que era o produto e qual que era o nicho? O produto é reflexoterapia. É um método que eles incrementaram com outras técnicas da medicina tradicional chinesa e com uma linguagem o corpo fala, né? Só que é nos pés, né? E aí ele falou, só que tem um problema, a gente não tem dinheiro. Eu falei, nem eu tenho, né? E a gente fez um lançamento relâmpago lá. E nessa a gente levantou 13K. Foi em dezembro de 2018. E aí a gente lançou o lançamento interno, a gente conseguiu 27K. Depois veio 56, depois veio 57, depois veio 86. Isso era em outubro. Em janeiro, a gente ia testar um outro produto, que era para um público final. A gente fez 26 mil no primeiro lançamento. Mas aí a gente estava desviando a rota, né? Voltou, falou, vamos focar de novo no que está dando certo, né? O que estava crescendo, né? Em março, a gente lançou, já era 2020, a gente fez o 6 em 7. Quanto foi o faturamento? Foi 114 mil, eu anotei aqui. 114.862. Algumas coisas eu não estava seguindo fórmula, né? Então, acho que por isso esse resultado podia ter vindo bem antes, né? Mas aí eu comecei a estudar de novo, eu comecei a produzir mais conteúdo, né? E isso acho que virou o jogo. E em maio a gente lançou de novo, né? A gente investiu 19K e a gente fechou 227.616. Você ainda está na sua carreira de multinacional? Não, eu queimei a ponte, esse mês está fazendo 1 ano. E, Eric, nesse meio tempo eu tô com outro expert também, né? Em que área? Nutrição. E eu consigo pegar com segurança essa nova expert para um projeto, né? Porque eu aprendi a lançar, né? Eu consigo lançar qualquer pessoa, qualquer produto. Esse testemunho tem muita dica aí. Primeira coisa que no primeiro expert que ele pegou, que era expert da meditação mindfulness, inclusive emagrecer meditando não deve ser ruim não, né? Já pensou em emagrecer meditando? Tá aí um bom nicho, que eu nunca tinha visto. Dito tudo isso, a expert queria vender o quê? Apesar dele estar tentando vender o curso online, a expert queria que ele vendesse o curso presencial. Isso hoje não ia acontecer, inclusive. Se a expert não foi para o digital, né, vocês viram que acabou que essa primeira expert não deu certo, ela deve estar num desafio muito grande agora.
que ela não pode fazer mais o presencial dela. Então, esse primeiro problema é o contrário. Os experts agora estão desesperados, porque a fonte de renda deles secou. E o mais interessante disso tudo é que ele fala de uma segunda coisa. E a segunda coisa é que ele encontrou expert dentro da fórmula de lançamento. Tem várias pessoas que entram na fórmula de lançamento e não querem fazer o lançamento. É normal isso. Ah, Érico, por quê? Porque é o seguinte, tem gente que quer o peixe assado para eles. Agora, eu vou dar uma dica para vocês. E se vocês não seguirem essa dica, eu acho que vocês vão perder muito dinheiro na vida de vocês. Então, se você é expert e quer ser lançado, respira fundo agora e escuta o que eu vou dizer. Se você não escutar o que eu vou dizer, eu acho que você vai perder muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Está preparado, expert? Anota. Se você é um expert, entra na fórmula e faz a fórmula. São cerca de 48 horas de curso. Se você não fizer a fórmula, você não vai entender se o cara está executando a fórmula ou não. Você não vai conseguir diferenciar um bom lançador de um lançador ruim. E, infelizmente, assim como várias coisas, tem muito bons lançadores, assim como o Mário, e tem muito cara que é aventureiro. E você não vai ter noção. E você vai perder muito tempo e dinheiro com isso. Eu já cansei de entrevistar alunos da fórmula de lançamento que quiseram esse atalho. Pegaram esse atalho e não deram certo. Porque você não tem nem como entrevistar um. Porque você não sabe, você sabe menos que ele. Quando o custo estiver 3 vezes maior, você não vai poder nem argumentar com ele. Então, eu estou dando esse conselho e você não vai poder falar que não escutou. Se você é expert e quer ser lançado, a melhor coisa que você pode fazer é entrar na fórmula de lançamento e aprender. Nem que você não queira botar a mão naquilo nunca mais. É entrar na fórmula de lançamento e entender aquilo. Complicado não é. É questão de você entender, e isso vai te dar a opção de trabalhar com o expert. A Patrícia, que o Mário lançou, que inclusive você viu o nicho, pés que falam. Gente, eu acho que o produto dele chama Pés que Falam. Estou falando que tem nicho que é muito louco. Fez 200, se não me engano, eu fiz a entrevista hoje, então está um pouco fresco. Só esse ano fez quase 300 mil. Fez um 6 em 7 em janeiro, 105, 115 mil, e um 220 mil agora. Ensinando, mexendo com pés que falam. Sei lá o que... Vocês não têm noção. Agora, eles se encontraram na fórmula. Isso melhora 20 vezes, 1000 mais o relacionamento. Porque alguém que está, um expert que está na fórmula, já está comprado na fórmula. Um expert que está na fórmula sabe que aquilo que eu falo para fazer na fórmula não é bobeirinha. Um expert de fora, você vai ter mais esse desafio de convencê-lo, de encantá-lo, porque às vezes não vai acontecer. Então, dentro da comunidade do Fórmula, é a maior quantidade de experts para você lançar ou a maior quantidade de lançadores para você lançar. Está lá dentro, principalmente no evento ao vivo da fórmula de lançamento. E foi aí que ele fez. Mas o mais interessante é que você não entendeu a outra coisa. Quando ele concordou com a Patrícia, então me lança, vou te lançar. Aí ela vira para ele e fala assim, mas eu não tenho dinheiro. Inclusive, eu vou pedir para a minha equipe botar a gravação dessa entrevista, não só da entrevista, né, desse pedacinho que eu mostrei, na comunidade, para vocês escutarem várias vezes. Ela fala assim, eu não tenho dinheiro. Ele fala, eu também não. Só que aí o que ele faz? Um lançamento relâmpago e levanta 13K. 13K são 13 mil reais, que, segundo ele, foi usado como o capital semente para toda essa empreitada. E a partir desse 13K, ele não precisou botar nada. Porque uma vez que você sabe a fórmula de lançamento e você escolhe as cartas, se você está começando do seu zero, aí você tem que criar audiência, demora um pouquinho mais. Eu falei para vocês, são 7 lançamentos que eventualmente vão culminar se você seguir a fórmula. Tem gente que compra a fórmula e não segue a fórmula, paga um dinheirão e não segue a fórmula. Está tudo bem, depois eu falo, segue a fórmula. Às vezes você fala para a pessoa, filho é uma coisa, não mexe aí, que vai cair, não mexe aí, o filho vai, aí quebra tudo, aí agora eu saquei.
Às vezes, assim, às vezes a gente tem que ver por si mesmo, tá tudo bem. Se você quiser ver por si mesmo e tentar inventar na fórmula, o próprio Mário fala, não estava seguindo muita fórmula, estava cortando caminho, enfim, não é uma coisa que eu recomendo. Então, assim, é possível. Então, logo, o primeiro passo, se você quiser lançar alguém, não é achar alguém, é aprender a fazer o 6 em 7. Ponto. Então, não é um MBA de R$40 mil e 480 horas. Inclusive, foi isso que ele pagou no MBA dele. E que o MBA não ensina a fazer o 6 em 7. Nada de errado ou certo com o MBA, tem outra função, mas não ensina. Se a função era financeira, o 6 em 7 é uma função superior. Se não é só financeira, aí tudo bem. A grande pergunta que é, qual que é o primeiro passo? É você aprender a fórmula. Dia 6/7, às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, vamos abrir as inscrições. E às 5 horas da manhã, às vezes é 5:05, a coisa acontece meio que automaticamente, você já vai ter o login de acesso da fórmula. E às 6 horas da manhã, se você for uma pessoa sangue no olho, você já pode começar a estudar. E, sei lá, na segunda, na terça ou na quarta, talvez na quinta, depende de quando, se você é mais coelhinho ou mais tartaruguinha, tem gente que é mais coelhinho, tem gente que é mais tartaruguinha, você já pode entender exatamente o que é a fórmula. E ter uma das habilidades que hoje é mais escassas e é capaz de gerar esse tipo de transformação. Quantos exemplos eu tenho que mostrar para vocês? Hoje, no Telegram, foram 3, mais uma entrevista, mais esses daqui. Quantos? Tem gente com... Inclusive, tem gente com mais idade, gente com menos idade, gente com mais de 50, gente com mais de 60 fazendo 6 em 7. Eu não quero mencionar o nome, porque eu não sei se eu posso, porque é meio mal educado falar que a pessoa tem mais de 60 e fez 6 em 7, eu nunca consigo. De 20 anos eu falo, que é 20 anos mesmo, 20, 24. E eu falo isso. É possível. É possível mesmo. Então, agora, eu quero... deixa eu ver o que eu faço. Não, eu vou trazer um convidado aqui para a gente conversar. E o convidado de hoje... Vou pedir para a equipe me conectar com ele, que ele deve estar por aqui, é o Juan. Tudo bom, Juan? Vamos ver se a gente vai conseguir conectar. Juan, tudo bom? Você me ouve? Eu não te ouço. Eu não sei se é o meu problema aqui, ou espera aí que a equipe vai dar uma olhada. Continua falando. Alô. Agora sim, Alô? Juan. Tudo bom? Você está falando de onde, Beleza. Juan? Então, eu falo aqui de Barra Mansa, sul do estado do Rio. Sul do estado do Rio, que louco. Aqui no interior. E, Juan, eu gosto de perguntar isso, mas como é que você me conheceu? Como é que você se deparou comigo? Então, eu te conheci no final de 2017. Né? Eu sou formado em engenharia civil e em 2017 a empresa que eu trabalhava fechou, acabou a obra e eu fiquei desempregado, né? Então, eu comecei a querer me arriscar no empreendedorismo e foi aí que seus vídeos começaram a aparecer para mim, né? Deixa eu só perguntar, quantos anos você tem, Juan? 31. 31, show de bola. Só checando. 31, Você sabe quem é Zagallo? Claro. Show. Só para a gente estabelecer aí as nossas linhas. Mas, enfim, e aí você começou... E o meu vídeo apareceu para você no YouTube, ou você procurou? Como é que foi? Foi. Apareceu alguns anúncios no Facebook. Aí eu comecei a acompanhar o seu lançamento em janeiro de 2017. Primeira vez que a gente teve um contato maior. Só que aí eu fiquei muito envolvido, porém eu não entrei, né? Não comprei a fórmula ali em janeiro. Posso te perguntar uma coisa? Que aquilo... Pode. Por quê? E nada de errado, tá? O que estava passando na sua cabeça? Qual era a sua objeção? Então, estava passando aquilo ali naquele momento, eu ainda não tinha, assim, apesar de eu estar fora da engenharia, eu ainda não tinha queimado a minha ponte, entendeu? Ainda ficava na esperança de talvez arrumar um novo emprego na área e foi isso. Por isso que eu não entrei na primeira vez, né? Certo. Só que aí você fez um novo lançamento em março e de janeiro a março foram os vídeos que eu mais assisti. Eu só assistia vídeo no YouTube, eu saí lá da página, fui para o YouTube, assisti mais de 70 depoimentos, assim, com certeza. E eu fiquei uns 3 meses só falando de Érico Rocha, de marketing digital, e
E no lançamento seguinte, em março, eu falei assim, cara, é a hora, eu vou embarcar nessa. Só que aí eu falei assim, cara, o que eu vou lançar, né? Não tinha ideia. Não tinha ideia do que lançar, eu não me lançaria, não passou pela minha cabeça em nenhum momento, né? E eu falei assim, mesmo assim eu ainda confiei, né? Confiei depois de ver tantos depoimentos, eu falei assim, cara, esse é o caminho, isso funciona, eu vou arriscar, vou embarcar nessa. Aí eu entrei na FL12, na turma 12, né, de março, e aí comecei a jornada, engoli o Fórmula rapidaço, assim, muito rápido, e assistia muita coisa, né, muito conteúdo seu, além do Fórmula, conteúdo extra também que você publicava e tal. E foi aí, né, nesse meio, depois de março, que abriu mais ou menos ali, em maio, que um outro amigo meu, o Vinícius, ele também começou a se interessar muito sobre marketing digital. Eu falei com ele que eu estava na Fórmula e fiz uma proposta. Falei, cara, vamos abrir uma empresa, né, criar um CNPJ, uma agência, para a gente fazer lançamento, né? A gente não ia se lançar, mas a gente ia procurar pessoas para a gente lançar, né? E foi aí que ele topou e a gente abriu, né, a agência Rocket, que é a nossa agência. E a gente pegou e a nossa primeira expert a gente fechou em junho de 2017. É uma coach, né? Ela trabalha com espiritualidade. Aí a gente chegou e fez o primeiro lançamento dela. O primeiro lançamento a gente fez um semente, né? A gente fez um semente e a gente fez 1.800. A gente fez 1.800. A gente fez 2 vendas no semente, primeiro semente. Aí, depois desse resultado, a gente pegou, já agendou um novo lançamento e fez o segundo lançamento com ela, também em 2017, 2 meses depois, um outro semente, e a gente faturou a mesma coisa. Fez 2 vendas, 1.800. Só que aí a gente tava bem complicada. Assim, no decorrer da história, vocês vão ver assim, que foi o nosso maior obstáculo, um deles, pelo menos, foi despertar o comprometimento por parte do expert, entendeu? Então, eu acho que isso foi até uma falha nossa também, né? Mas, enfim, aí finalizamos a parceria com ela ali por volta de outubro de 2017 e a gente iniciou uma nova parceria, segundo expert. Ele é do nicho de barismo, né? De café, para quem não sabe. E ele tem um curso presencial que é referência nacional, né? No nicho de barismo. E a gente foi para o FL ao vivo em São Paulo, né? Em 2018. Em 2018 a gente foi para o FL ao vivo e a gente saiu de lá com a cabeça fervilhando também. Falou, não, a gente vai fazer o 6 em 7 agora em 2019 com esse expert e tal. Mas não rolou. A gente conseguiu fazer 6 lançamentos com ele. A gente teve de novo esse obstáculo, aí, essa dificuldade de comprometimento, que ele dava muita ênfase para o presencial, só que para o online ele não conseguiu dar tanta atenção, né? Então a gente não conseguiu escalar nossos resultados. A gente fez 6 lançamentos. Um ponto positivo foi que a gente é muito de ação, botar em prática, né? Então a gente conseguiu executar vários tipos de lançamentos, né, que a gente aprende na Fórmula, no curso. Então isso foi ótimo também. A gente claro, só foi aumentando a bagagem ali de conhecimento. Só que não conseguia escalar, né? Então a gente fazia lançamentos aí, o terceiro lançamento nosso 12, aí foi escalando assim, de 2000 em 2000, 12, 14, 16, 18, 22. Aí a gente chegou no lançamento de 22, no lançamento seguinte caiu para 12 de novo. A gente falou, gente, a gente ficou 11 meses com ele e a gente era para ter tido esse estalo aí, que essa parceria não daria certo, né? Não conseguiria escalar, pelo menos, né? Então, até outros amigos dentro da turma do Fórmula, né, em conversas lá, em algumas conversas, eles falaram, gente, vocês estão colocando energia num projeto que vocês não vão conseguir escalar, né? Ele não está tão comprometido com isso. Então, no final de 2018, a gente terminou a segunda parceria na nossa saga aí. Aí chegou em novembro de 2018, a gente meio que caiu na armadilha do blogueirinho ali. Caiu que você apresentou ali. A gente caiu na armadilha do blogueirinho, no caso ela, né? Ela é uma escritora, assim, conhecida também nacionalmente, tem bastante autoridade mesmo, assim, sabe? No nicho dela, que ela escreve sobre relacionamento. E a gente fez uma abordagem pelo Instagram, né? A gente fez uma copy lá legal.
E até nesse momento entrou mais um sócio para nossa empresa, o Lucas, para reforçar nosso time. E a gente fez uma copy bacana lá, apresentou para ela, ela topou. Aí a gente ficou super animado. Em 14 dias, a gente planejou um semente para ela. Aí, depois de 14 dias, a gente fez uma reunião, executou o semente e a gente fez 28 mil. Aí a gente já começou a dar uma respirada, né? Aí a gente fez 28 mil, investindo lá 3 mil. Aí, beleza, a gente foi para o FL de novo em 2019, ano passado, super animado, né? Não, agora 2020 é o ano. A gente já está com uma expert aí que tem bastante seguidores, a gente tinha essa ideia, né? Bastante seguidores e tal, o primeiro lançamento foi legal, agora a gente vai chegar ao 6 em 7 com ela. Então, a gente planejou todo o próximo lançamento de janeiro com ela, né? E chegou em janeiro, a gente apresentou todo o planejamento para ela, porém, ela ficou muito envolvida com o lançamento de um dos livros dela, em janeiro. Então, ela ficou em viagens para várias cidades do Brasil para fazer a divulgação e zero nosso projeto. Mesmo assim, a gente executou o lançamento e meio que se pagou. A gente fez 10 mil e investiu 8, né? Então, esse foi um dos momentos assim, mais difíceis na nossa trajetória, porque a gente se viu assim, num momento que tinha quase 2 anos de empresa, né? E a gente não conseguia alavancar os nossos negócios, e a pressão também das pessoas conhecidas, das pessoas próximas, famílias, todo mundo, Juan, volta para a engenharia, o que você está fazendo com esse negócio de marketing digital, vai ficar conseguindo o Érico Rocha, você não vai para frente, você já está vendo e você não está conseguindo escalar o negócio. E eu acho que a frase que eu mais falei em 2019, sem dúvida nenhuma, foi que eu ia conseguir fazer o 6 em 7. Eu falava isso todo dia eu falava, eu vou conseguir fazer o 6 em 7. E até o início desse ano também. Então, chegou nesse momento, né, depois de janeiro, a gente fez uma outra reunião entre nós sócios e a gente fez um plano de ação. E a gente tinha que sair daquela situação. Então, a gente levantou 2 pontos fundamentais. Primeiro, a gente tinha que arrumar um expert que fosse comprometido, né, que a gente passasse direito isso para essa pessoa, para ele se dedicar realmente para o projeto. E o segundo ponto foi que a gente tinha que executar o básico da fórmula, o arroz com feijão. Porque eu não falei, mas ao longo desses outros lançamentos, como a gente não conseguia escalar, a gente acabou se perdendo aí, misturava um lançamento com o outro, buscava técnicas de fora, e a gente fez uma confusão danada e foi um dos motivos também que a gente apontou que a gente não estava conseguindo escalar o negócio, né, e alavancar. Então, a gente tinha que fazer o básico da fórmula e seguir o passo a passo. Então, essa reunião assim, foi uma virada de chave, porque 14 dias depois, a gente fechou com um expert do nicho de ortodontia e a gente planejou o lançamento dele em 20 dias. Né? Foi bem rápido. Ortodontia é um dentista, é isso? Isso. Ortodontia é um subnicho do nicho de odontologia. Então, é um subnicho da odontologia. E, na verdade, o produto dele é um subnicho da ortodontia. Então, é bem específico mesmo. Que o produto dele é sobre o quê? O produto dele é uma técnica de mini implantes. São microparafusos, né, que eles fazem toda a biomecânica de movimentação dos dentes com esse recurso, né, dos mini implantes. Então, é bem específico mesmo. Legal. E aí, como é que foi? 14 dias depois, você fechou com ele, 14 dias depois, como é que foi isso? Só repete isso. A gente fez uma reunião entre nós sócios e a gente fez um plano de ação para encontrar um novo expert e seguir o básico da fórmula. Aí, depois de 14 dias da reunião, a gente encontrou essa pessoa e a gente fez todo o planejamento do semente dele, do primeiro lançamento, em 20 dias. Aí, depois de 20 dias, né, que a gente fez fechou a parceria, a gente fez o semente dele e finalmente chegou o nosso 6 dígitos. Né? Engraçado. E que, na verdade, não foi em 7 dias, foi em 5. 6 em 5. 6 em 5. Quando é que foi isso? O primeiro 6 dígitos veio em 5 dias. Foi dia 14 de abril desse ano. 14 de abril. E a gente investiu isso. A gente investiu 2.200, teve assim um ROI excelente, que a gente faturou 170 mil, investindo 2.200. Investiu 2.200 em fatura. E o engraçado é que você precisa só de um expert para fazer um 6 em 7. Você já parou para pensar nisso? Exatamente.
Só que aí que veio também a virada de chave, né? Porque o lançamento, muita gente acha que é só aquele momento ali também, né? Mas é um movimento que a gente cria, né? Então, o que aconteceu nesse lançamento desse Expert? A gente criou um movimento dentro do nicho dele. Então, a gente fez realmente um barulho ali dentro do nicho, chamou a atenção mesmo ali do pessoal, dos colegas lá, né? De vários nomes aí da ortodontia. E eles começaram a entrar em contato com o nosso Expert para perguntar com quem que ele estava trabalhando, né? Que estava fazendo todo aquele movimento, né? Estava interessando várias pessoas, atraindo várias pessoas, né? Até mesmo para a venda do curso. Certo, continua. Então, eles começaram a te procurar. Eles começaram a procurar, mas ainda não sabiam quem que estava fazendo aquilo, né? Quem estava por trás, os bastidores. Então, o meu Expert, né? O nosso Expert, ele selecionou dentre essas pessoas que entraram em contato com ele, porque por ser do mesmo nicho, poderia haver conflito de interesse entre os produtos, né? Um atrapalhar o outro. Então, ele pegou, né? Assim, viu lá que um deles não teria problema nenhum. É um outro grande nome da ortodontia também no Brasil e indicou, né, a nossa agência para ele. Então, a gente fez uma reunião. Logo que acabou esse lançamento do primeiro Expert, a gente fez uma reunião com essa outra pessoa e a gente planejou um lançamento para 30 dias depois, um outro semente. Aí a gente passaram os 30 dias e chegou o grande dia lá do lançamento, né? Tudo dando certo, estava tudo funcionando, meta de leads sendo batida e tal. Só que aí, no dia da live, é um fato curioso também, eu faço questão de contar aqui, porque a gente tem que enfrentar dificuldades, pode acontecer. No dia da live do Semente, o transformador do condomínio do Expert estourou, a luz acabou. Então, imagina, assim, toda aquela preparação de dias ali, aquele movimento que a gente faz no dia, gente, não posso entrar. E aí o Expert, a energia dele foi, assim, zero. Ele quase desistiu do lançamento. Ele foi realmente um balde de água fria, assim, sabe? E ele falou, gente, a gente perdeu o time, ninguém vai querer mais o curso, ninguém vai estar interessado. A gente falou, calma. E a gente pegou uma frase sua também que marcou muito, né? Confia no processo. Confia no processo que vai dar certo. A gente já está fazendo um trabalho bem feito, vai dar certo. E aí a gente fez um outro plano de ação para uma nova data, né? Depois de 5 dias. E a gente fez o Semente, corrigiu tudo que tinha que corrigir e foi o nosso melhor resultado, o nosso melhor lançamento. O nosso 6 dígitos veio em 4 dias dessa vez. 6 e a gente investiu 6 em 4. E a gente investiu um pouco a mais do que no primeiro. A gente investiu 3.400 e a gente faturou 270 mil. Então vamos lá. Você dá essa reviravolta uma vez que clica, não só você começa a achar o perfil de expert certo para você. No primeiro você investiu quanto em anúncio? No primeiro que vocês disseram? A gente investiu 2.200. 2.200, faturou? Receita bruta? 170 mil. 170. E no segundo? A gente investiu 3.400. E faturou? 270. É isso aí. O que demorou 2 anos para acontecer, em 30 dias a gente faturou quase $500 mil. Assim. Para muita gente é muito, para outros é pouco, mas para a gente realmente foi um resultado incrível em 30 dias. Aí. E você sabe uma coisa que eu falo isso muitas vezes, já que você gosta de gravar algumas das coisas que eu falo isso muitas vezes para você e vou falar para você. O 6 em 7 não é um destino. O 6 em 7 é o começo. O 6 em 7 não é o destino. Porque agora você está entendendo que a sua vida começa a melhorar aqui de uma maneira que você nunca vai calcular. E posso te falar uma outra coisa, que eu não sei se você está presente, mas o maior presente que o universo te deu, presente que o universo te deu. Eu chamo de universo, tem gente que acredita em Deus, fala que é Deus, né? Não sei qual a sua fé, mas sabe qual foi? Acredito em Deus, pode falar. Ser demitido da sua empresa.
Eu também acho. Porque lembra da primeira Verdade. lembra da primeira vez que eu te perguntei qual era a sua hesitação na primeira turma da Fórmula? E você falou assim, porque eu ainda estava querendo arrumar um outro emprego. Nada de errado com isso, né? Foi isso mesmo. E se você tivesse arrumado um outro emprego, talvez você não teria passado pelo que você passou. E agora, cara, você sacou que agora esse dinheiro bateu na sua conta, né, na conta da sua sociedade, mas bateu na sua conta, e nem que você viva 120 anos, você vai conseguir esquecer isso. Não tem como estar tatuado. E se você tivesse naquele emprego, nada de... É só o começo. Daqui a pouco a gente vai estar te entrevistando no podcast Faixa Preta e você vai estar fazendo 7 dígitos por ano. E o mais louco disso tudo, que talvez tudo por causa de uma decisão, que nem foi você que tomou. Né? Você tomou várias, eu não quero desmerecer isso de você, mas a da demissão não foi você. Foi a obra que acabou, né? Você já parou para pensar nisso? Verdade. Na verdade, Érico, eu penso isso, eu não parei não, eu penso isso todo dia eu penso isso, que foi assim um ponto de inflexão na minha vida, né? Na verdade, eu ter saído do emprego. Então, eu passei um momento assim bem difícil em relação a um momento profissional, né? Passei um momento bem difícil de ficar meio desacreditado com tudo que eu estava vivendo, e realmente depois que você me mostrou esse caminho, né? Que eu conheci esse caminho através de você, assim, é incrível, é surreal. Até ano passado eu estava batendo cabeça. Esse ano a minha meta é pegar a faixa preta no final do ano. Isso tudo em 2 meses, de 2 meses para cá, essa é a minha realidade, entendeu? É muito massa. E eu não quero não, eu vou. No final do ano eu vou pegar a faixa preta. Que massa, que massa. E geralmente quem fala isso em público pega. Eu ainda não descobri um que falou e não pegou, que eu lembre. Então, bola para frente. Juan, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pela participação. Obrigado, Érico. Show de bola. Obrigado, eu queria Sim? Queria te agradecer publicamente, já te agradeci aí também por texto, mas queria agradecer publicamente, né, igual eu falei, que realmente você trouxe essa transformação toda na minha vida, que só está começando aí. Valeu mesmo, Érico. Eu que agradeço generosidade, e o seu resultado é o melhor agradecimento que você pode me dar, porque eu vivo para isso, literalmente. Gente, eu não sei se vocês sacaram, ele não tinha audiência, ele não tinha produto, inclusive você vê que foi produtos desde o desenvolvimento pessoal até o sei lá o quê. E quando ele entrou para a Fórmula, não tinha ideia do que lançar. Eventualmente ele clica. Tem algumas coisas que ele fala também, que ele fala assim, resolvi voltar ao básico. Eu vou repetir isso para vocês, porque alguns de vocês já decidiram entrar na Fórmula de lançamento e vão cometer esse erro. Vocês vão tentar pular a etapa e não vão fazer o feijão com arroz, porque o feijão com arroz do Érico, para muita gente, parece simples demais. E o simples, como diria, nossa, às vezes o mais difícil é fazer o fácil. Às vezes está na nossa cara o tempo inteiro, a gente não faz. Então fica a dica. Dito tudo isso, vou falar para vocês. Alguns de vocês já estão perguntando quando é que eu vou abrir a turma da Fórmula de Lançamento. E caso você não escutou, eu vou abrir do dia 6/7, às 5 horas da manhã. E, cara, o que é exatamente esse programa? Como funciona esse programa? Fórmula de Lançamento é um programa 100% online, 100% online, que você faz de qualquer lugar que você tiver. Do mesmo jeito que você está fazendo aqui, você pode fazer. Você está no Japão e está entendendo o que eu estou falando, você pode fazer. Você está no interiorzinho, você pode fazer também, desde que tenha uma conexão de internet. E é um programa que tem começo, meio e fim. Na verdade, não tem fim, né? Mas ele tem começo, é uma turma que começa junto. E por que é importante uma turma começar junto? Porque é o seguinte, a fórmula de lançamento não é simplesmente um livro que eu posso te dar e você vai lá e faz a fórmula. Você vai ter muitas dúvidas no processo. Muitas dúvidas no processo. Por mais que eu explique para vocês, você vai ter muitas dúvidas no processo. Então, você vai precisar de uma equipe para responder as dúvidas. É por isso que a gente tem uma equipe respondendo as suas dúvidas em até, não é sempre, mas até um dia útil. Então, toda dúvida postada é respondida publicamente até um dia útil. Então, assim, é um programa,
Eu acredito que a maioria das pessoas entram, algumas pessoas entram e ainda ficam com o pé atrás, mas depois que elas veem que as outras pessoas com mais idade do que elas, ou menos idade do que elas, não sei o que te motiva mais ou menos, com menos recursos, com menos tempo, fazem o 6 em 7, elas começam a não conseguir ignorar que elas também podem. E eu acho que esse movimento que gera o 6 em 7 não é só um programa intelectual, é um programa de muita ação, muita dúvida e muita inspiração também. Porque quando você vê uma pessoa que entrou com você fazer, você vai se perguntar, por que não eu? E é isso também. Então, assim, eu vou falar um pouco mais, mas coloca aí, se você está interessado, quer saber mais detalhes ao longo dessa jornada, vou estar falando alguns detalhes a mais para vocês, mas, por enquanto, é isso aí. Então, lembrando, vou fazer uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente aprendeu hoje. Não ter audiência, não ter produto, nem ter ideia do que lançar, já não deixa de ser uma desculpa para você. Deixa de ser. A gente tem muitas evidências, eu apresentei cerca de 5, 6, 7, não contei ao certo. Eu não tenho dedos nas mãos de quantas evidências de pessoas que fizeram 6 em 7, apesar de tudo isso. O Juan é uma delas, a Fio, e aí por aí vai, todo mundo. Eu acredito que tem muita evidência que é possível. Então, essa desculpa você pode tirar do seu portfólio. Uma coisa que eu vou, de uma forma ou de outra, encorajar que você agora vá para a comunidade, não só para discutir essa aula, não só para fazer suas perguntas, como também para fazer um teste. Lá tem um teste para você ver se você realmente absorveu o que você aprendeu aqui hoje. Lembrando que amanhã a gente tem uma aula sobre audiência, que é a primeira etapa da construção do 6 em 7. Você precisa de audiência, então você vai aprender, a gente vai ter uma aula de audiência, como é que constrói uma audiência do absoluto zero. Lembrando que na quinta-feira tem uma aula de lançamentos, como é que lança para uma audiência que você construiu. Vocês vão entender as estratégias, a mecânica por trás. E lembrando também que na sexta-feira tem a rota, que você vai poder fazer o download da sua rota de lançamento e aprender a ler a sua rota de lançamento. Mas, por enquanto, o que você tem que fazer? Se preparar para assistir a aula de amanhã. Às 10h07 eu vou estar ao vivo no Instagram, YouTube, Facebook, para entrevistar alguém que fez um 6 em 7 também. Eu acredito que vale a pena você assistir essas entrevistas para você aprender com as histórias e obstáculos e atalhos. Alguns de vocês sacam isso, que não é simplesmente inspiração, mas é aprendizado. Então, tem muita coisa que vai acontecer. E lembrando, a comunidade do Facebook fica no ar até domingo. Depois do domingo, a comunidade sai. Por que sai do ar? Não devia. A comunidade do Facebook, esse grupo de estudos, é como se fosse o Rock in Rio. Eu acho que as pessoas dão mais valor para o Rock in Rio porque ele não acontece todo dia. E é por isso que a maioria das pessoas tiram tempo para intensificar. E eu acredito que essa imersão, essa intensificação é importante. Então, é um recurso que está 100% online para vocês, gratuitamente. Eu paro a minha equipe, inclusive a minha equipe, nessa semana, para dar respostas para vocês também. Eles procuram responder a maioria das pessoas que eles conseguem, até porque é um tempo finito. Então, aproveita bastante que essa comunidade fica no ar ainda até domingo e a gente tem bastante coisa. E você vai poder rever essa aula amanhã ou a primeira aula também. As aulas, as gravações das aulas da jornada também ficam todas no ar, as gravações para vocês até domingo também.